Esse tempo vai passar, não. Obra fiel pra terminar. E na sua... Boa noite! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas! Ai, já tô vendo que tem gente aqui que tá comigo desde a primeira live, hein? Desde terça. Tá comigo terça, ontem e tá hoje de novo, hein? Mulherada guerreira, mulherada que quer fazer diferença, né, em 2025. Oi, Neide, boa noite. Boa noite a Rita, a Michele, a Thalita, a Alana. Como vocês estão? Quem começou a boa obra e na sua hora Ele tudo cumprirá. Minhas amigas da estética, hoje eu preparei um assunto muito bacana para poder falar com vocês. Hoje a gente vai bater um papo sobre os fundamentos da criolipólise. Sabe aquela parte de fisiologia que é super importante você conhecer e que às vezes você acha muito difícil? Hoje eu vim simplificar os fundamentos da crio para você, eu vim abrir o seu olhar aí para que você entenda de uma fisiologia necessária para sua prática clínica, tá? Então a gente vai continuar falando de crio hoje, nos próximos dias, semana que vem, domingo nós vamos ter uma live super especial, domingo de manhã, tá? É igual aquela música, né? Eu vou estar aqui domingo de manhã e vocês vão ter que estar comigo, entendeu? Domingo de manhã também tem live de crio, enfim. Hoje a gente vai falar de fisiologia, domingo a gente vai falar sobre outro assunto. E todos os dias agora eu vou tentar trazer um pouquinho dessa minha visão estratégica para fazer você dominar a arte de trabalhar com criolipólise, descobrir os segredos desse recurso que faz tanta diferença para a nossa vida. Para mim fez muita diferença, a crio alavancou minha carreira, me levou a habitá-lo em lugares que eu nunca imaginei. Quem diria que uma menina da cidade, de uma cidadezinha do interior, ia viajar, ia para a República Dominicana, poder falar, né, palestrar sobre a sua metodologia de crio. Quem diria que uma menina aqui de Paranavaí ia para Colômbia ministrar curso, mas foi isso que a criolipólise fez comigo, com a minha vida. E que eu quero muito que faça com você também. Você que é profissional precisa dominar a criolipólise porque ela é o melhor recurso do mercado. E quanto mais a gente estuda, melhor a gente fica. Esse é o lema. Quanto mais você ouve sobre crio, melhor você vai ficar trabalhando com criolipólise, tá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho dos fundamentos e nós vamos falar também um pouquinho dessa fisiologia que funciona, essa fisiologia que é adequada para as profissionais da estética, porque existe muita fisiologia por trás, só que às vezes existem fisiologias que não são tão necessárias, é mais necessário para estudo. Hoje eu vou trazer para vocês uma fisiologia que é importante para nossa prática clínica, tá? Tô vendo que tá entrando um monte de gente. Digita aqui para mim quem trabalha com criolipólise. Coloca eu já trabalho ou eu não trabalho, tá? Maria, tem uma garrafinha de água aí, filha? Tem uma garrafinha. Você consegue pegar para mamãe? Oi, Rita, boa noite. A Rita tava aqui comigo ontem, não tava não, Rita? A Ana Cláudia não trabalha. Ana Cláudia, você tá perdendo entre 15 e 30 mil por mês sem trabalhar com criolipólise, hein? A doutora Carla Carvalho, eu trabalho, mas quero me especializar. Isso mesmo, Carla, eu tenho várias especializações de crio e nunca canso de ficar me especializando e descobrindo um pouquinho de crio. Inclusive, nas últimas
semana saiu um artigo científico muito bacana de comparação de crio de sucção e crio de placa. Eu tava lendo ele, tô terminando, na verdade, de estudar ele. Eu vou trazer ele para vocês aqui, tentar trazer semana que vem um pouquinho sobre esse artigo que é novo, que faz aí uma comparação entre crio de sucção e crio de placa. Eu achei muito interessante, porque é um artigo que tem um N expressivo, que é uma quantidade, né, de coleta bem expressiva, não foi nenhum único paciente que foi aplicado. E eu vou trazer aqui para vocês, tá? Na semana que vem. Então hoje nós temos live, domingo nós temos live de manhã. Semana que vem nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado não, domingo nós temos de novo, porque dia 19 a gente começa a nossa maratona, o nosso curso online gratuito, que é o The Secret, os segredos por trás do conceito Crio Full Body, tá? Dia 19, do dia 19 até o dia 26, a gente vai fazer uma maratona de aulas, tá? Aulas ao vivo, aulas gratuitas, onde eu vou mostrar para vocês na prática como executar algumas modalidades de utilização da sua crio. Eu vou mostrar para vocês criodinâmica, eu vou mostrar para vocês criolipólise na face. Então vai ser muito bacana o nosso curso online gratuito. Para você participar, é só você digitar aqui nos comentários segredos, entrar na nossa comunidade do WhatsApp e aí sim você vai ter acesso a todas as informações, as apostilas e vai poder ficar por dentro desse curso que vai ser um babado, tá? Quero todas vocês comigo, hein? Boa noite, todo mundo que está entrando. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de criolipólise. Quero todos vocês comigo no nosso curso online gratuito, hein? Dia 19. Bora lá, bora começar então. Bora falar um pouquinho dos fundamentos e dos efeitos fisiológicos da nossa crio. Hoje eu vou falar um pouquinho da crio generalizada, não é especificamente de crio de placa e não é especificamente de crio de sucção. A gente vai falar sobre a criolipólise e o recurso que utiliza o resfriamento. Se você não sabe, o histórico da criolipólise é muito interessante, tá? A criolipólise começou a ser desenvolvida no ano de 2000, lá nos Estados Unidos, por um pesquisador que é chamado, né, o nome dele é Rocky Anderson. Esse pesquisador, ele, através de uma publicação de 1970, que chamou muita atenção dele, nessa publicação relatava que as crianças que faziam remoção de amígdala, cirurgia de remoção da amígdala, elas consumiam muito sorvete e isso começou a diminuir o tecido adiposo da face. Ele entendeu que esse resfriamento, né, que esse consumo de sorvete gerava uma temperatura não fisiológica ali, né, nas crianças que consumiam esse sorvete depois da cirurgia, e ele entendeu que essa temperatura negativa poderia também ser utilizada em outras regiões. Então, lá em 2000, a nossa criolipólise começou a ser desenvolvida por esse pesquisador. E o mais interessante é que começou a ser desenvolvida em 2000, só que só em 2009 o FDA autorizou, né, a utilização da criolipólise em seres humanos. Depois que autorizou em 2009, né, a utilização da crio, em 2010 o FDA já reconheceu o recurso de criolipólise como um recurso para fins estéticos. E aí veio essa liberação da criolipólise no mundo, né? No Brasil, tá? No Brasil só chegou em 2012. No Brasil só tivemos liberação da nossa Anvisa em 2012. Então, se a gente for comparar, em 2012 nós tivemos a liberação da criolipólise aqui no Brasil. Essa criolipólise já entrou em uso, entrou em desuso, tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que não vive sem, tem gente que já vendeu todas as máquinas, mas uma coisa que a gente não pode deixar de falar é o quê? É que a criolipólise é sim um recurso que quando dominado, quando entendido,
né, dos seus fundamentos e da sua aplicação, entrega resultados tão bons quanto uma cirurgia plástica. Tem profissional que aplica crio e não entrega resultado? Tem, mas é porque não tem domínio, não tem visão e não tem técnica, tá? Então a criolipólise ainda é ainda é o melhor recurso terapêutico, né? O melhor recurso tecnológico para que você possa trabalhar pacientes tanto corporal como facial, tá? Então, desde 2012 nós temos esse recurso aqui no Brasil. Agora vamos conhecer um pouquinho do que é a criolipólise, né? A maioria dos artigos, e principalmente os primeiros artigos, eles descrevem a criolipólise como um recurso que, através de uma temperatura negativa, vai causar um congelamento local, que seria uma injúria, né? Uma lesão no tecido adiposo. E essa lesão vai reduzir ali os adipócitos de maneira lenta, gradual e progressiva. Então esse congelamento induz o quê? Essa célula a entrar em morte celular, que é a famosa apoptose. Os primeiros artigos só descreviam isso. Só que eu quero que você entenda que os artigos novos, os artigos que estão saindo e sendo publicados agora, os artigos de 5 anos para cá, eles não falam só de criolipólise para gordura localizada. Eles não falam de criolipólise apenas causando apoptose. Hoje, os artigos já comprovam que a criolipólise também tem uma ação em tecido e também tem uma ação no emagrecimento, uma ação sistêmica. Então, quando a gente olha para a fisiologia da criolipólise, quando a gente olha para os efeitos fisiológicos que a criolipólise causa, hoje não é mais só apoptose. Hoje a gente já entende que a crio tem outras ações do corpo da nossa paciente. Então eu posso sim utilizar a minha criolipólise em outras disfunções. A Sônia colocou assim, ó, que maravilha, estou muito feliz com a minha compra, só quero aprender a manusear ela corretamente. É isso mesmo, Sônia, eu quero te dizer que entrar no mundo congelante da criolipólise é um caminho sem fim. Quanto mais você estuda, mais você quer estudar, quanto mais resultado você entrega, mais você quer entregar. É fascinante trabalhar com criolipólise, é muito apaixonante, tá? Vamos continuar então. Então agora a gente já sabe que a crio é um equipamento que causa um resfriamento local. Esse resfriamento vai causar alguns fenômenos fisiológicos, né? Alguns efeitos fisiológicos. Esse fenômeno pode ser trabalhado para gordura localizada, pode ser trabalhado para flacidez, pode ser trabalhado para o emagrecimento. Então a gente já existe ali diferenças nas aplicações para que a gente possa trabalhar diversas disfunções. Então a gente já sabe que é um recurso validado, um recurso reconhecido, muito validado cientificamente, tá? E que pode sim ser trabalhado para diversas disfunções. Só que antes da gente falar um pouquinho de aplicação, um pouquinho de tempo, um pouquinho de como aplicar a crio, a gente precisa entender sobre o tecido adiposo. E quando a gente olha para o tecido adiposo, a gente não pode apenas ter uma visão para a célula de gordura. Quando a gente olha para o tecido adiposo, você tem que entender que o tecido adiposo é um conjunto. Ele não é composto só de células. O tecido adiposo ele é composto de matriz do tecido conjuntivo, é composto de fibras de colágeno reticular, é composto de tecido nervoso, é composto de células do estroma vascular. Então, o tecido adiposo ele não é feito só de célula. Por isso que não vamos ter apenas apoptose. Porque antes dessa temperatura negativa alcançar as células de gordura, nós temos todo um trabalho nas primeiras camadas, além de ter também uma atuação ali nas outras extremidades do meu tecido adiposo. Então, quando eu congelo uma paciente, eu não estou só congelando a célula, eu estou congelando a célula do estroma conjuntivo, o tecido conjuntivo, as fibras elásticas, o tecido nervoso, as células do estroma vascular. Eu estou congelando o tecido adiposo como um
todo. Eu tô congelando pré-adipócitos, eu tô congelando fibroblastos. Então, quando eu congelo, eu causo uma lesão. E toda lesão exige uma cicatrização. E é aí que mora a nossa entrega de resultado. Eu faço uma lesão na célula de gordura e essa célula de gordura vai ter uma resposta. Eu causo uma lesão ali nos tecidos superiores e esse tecido vai me dar uma resposta. Então, todas as vezes que você liga uma criolipólise, eu quero que você pare de pensar só na célula de gordura e comece a ter uma visão mais ampliada, entendendo que você congela várias camadas, não só a célula. Até aqui tudo bem? Todo mundo me entendendo? A Bruna perguntou, a gordura sai pro xixi? Com certeza não, Bruna. Nenhum procedimento estético, né, vai fazer a gordura sair pelo xixi. A gordura, ela é metabolizada, ela é fragmentada e o próprio corpo vai reutilizar os fragmentos desse tecido adiposo para utilização ali como fonte energética desse corpo, tá? Não só a crio, mas nenhuma tecnologia vai fazer a gordura sair para o xixi. Isso não existe, tá? Agora vamos continuar. Então, se o tecido adiposo, ele não é feito só de célula, né? Ele é feito aí de outras estruturas também. Então, agora eu já sei que eu não causo lesão apenas na célula adiposa, eu causo lesão em outras estruturas também. Eu preciso entender que eu não tenho só um tipo de tecido adiposo. Eu preciso entender que eu tenho tecido adiposo branco e eu tenho tecido adiposo marrom. Eu sempre falo para as minhas alunas, quem dera se a nossa paciente fosse uma paciente que tivesse apenas tecido adiposo marrom, porque é um tecido adiposo termogenicamente ativado. Por que que ele é marrom? Porque é característico da mitocôndria da célula. Então, as mitocôndrias, que são organelas que estão dentro dessa célula, elas têm ali uma coloração amarronzada. Quanto mais mitocôndria a minha célula tem, mais coloração essa célula vai ter. Quanto menos mitocôndria, mais esbranquiçada. Então, o tecido adiposo marrom é um tecido cheio de mitocôndria e isso é muito bom, porque essa mitocôndria contribui para deixar essa célula termogenicamente ativada. Agora, a grande maioria de célula adiposa do corpo da sua paciente não é marrom, são tecido adiposo branco. E é aí que mora o problema, porque o tecido adiposo branco, de uma maneira ilustrativa, eu sempre gosto de usar esse exemplo para poder explicar para as minhas alunas, é que o tecido adiposo branco é como se fosse um tecido em disfunção. A célula, né, do tecido adiposo branco, ela é uma célula em disfunção, uma célula mais parada, mais estacionada, uma célula que não é tão termogenicamente ativada. Então, essa célula, ela não contribui muito para os nossos processos. Por isso que dentro da metodologia do Recomeçar, eu exijo que as minhas alunas executem o pré-crio. Porque o pré-crio é uma das formas de desinflamar, desintoxicar, mas preparar esse tecido adiposo branco para receber a criolipólise. Nós trabalhamos a ativação mitocondrial, que seria ativar as mitocôndrias dessa célula que estão adormecidas. Então, no pré-crio, um dos maiores segredos do meu método é a ativação mitocondrial. E essa ativação contribui ali para o resultado da minha paciente, deixando essa célula termogenicamente mais ativada. Então, um dos grandes segredos para você que trabalha com crio, quando a gente olha para essa fisiologia, é entender que quando você congela a sua paciente, o maior número de células que ela vai ter são células brancas, são células em disfunções, são células que não trabalham tanto, são mais lentas, vamos colocar assim, células que trabalham mais devagar. Então, o que eu posso fazer para ativar essa mitocôndria e deixar essa célula o quê? Trabalhando de uma maneira mais eficaz, essa célula termogenicamente mais ativada? Eu posso utilizar recursos como suplementação, ozonioterapia, jejum intermitente, atividade física. Tudo isso contribui para a ativação mitocondrial. E eu deixo essa ativação para o pós-crio? Não.
Eu faço ativação no pré-crio, porque uma célula termogenicamente ativada recebe o congelamento da criolipólise e contribui para o processo de apoptose. Agora, uma célula que não está termogenicamente ativada, muitas vezes ela não recebe o congelamento e aí o processo de apoptose não é tão eficaz. Tá? Deu para entender aqui de uma maneira resumida sobre o tecido adiposo marrom e o branco? Eu não estou entrando profundamente, tá? Eu tô dando aqui uma palhinha do meu curso para vocês, mas eu não tô entrando profundamente porque são muitos temas e muitos detalhes, mas eu tô tentando trazer de uma maneira muito resumida aqui para você entender os fundamentos da criolipólise, tá? Deixa eu ver o que a doutora Suzana perguntou. Tecido marrom é encontrado em poucas regiões do corpo adulto. E quando as células estão com as mitocôndrias ativadas, não é só amarelo, tá, Suzana? Algumas pessoas, alguns professores chamam de amarelo, mas alguns professores e estudos chamam de bege. E é exatamente isso que a gente faz quando nós utilizamos a conduta do pré-crio. É pegar esse tecido adiposo marrom e deixar ele termogenicamente ativado, transformando ele em branco. Alguns estudos chamam de amarelo, mas isso não é uma classificação, pode ser amarelo ou bege. Você vai ler estudos científicos que chamam dessas duas colorações, tá? Ótimo, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Agora que a gente entendeu sobre as estruturas do tecido adiposo, o tipo do tecido adiposo, as estruturas do tecido adiposo, quais são os tecidos adiposos, agora a gente vai entender um pouquinho sobre a distribuição desse tecido adiposo. Entenda que no corpo da sua paciente nós temos o tecido adiposo areolar e nós temos o tecido adiposo lamelar. Então nós temos dois tipos de tecido adiposo, tá? Esse tecido adiposo areolar e o tecido lamelar é como se a gente estivesse intitulando de tecido adiposo superficial e tecido adiposo profundo. Vamos lá, então. Eu fui ler aqui e acabei perdendo meu raciocínio clínico. Vamos lá. Eu respondo as perguntas depois, tá? Então, nós temos as estruturas do tecido adiposo, nós temos como ele é subdividido e nós temos as camadas do tecido adiposo. Então, nós temos duas camadas de tecido adiposo. Tecido adiposo areolar e tecido adiposo lamelar. Tecido adiposo areolar é um tecido superficial e tecido adiposo lamelar é um tecido profundo. Todas as regiões do corpo da sua paciente são compostas de tecido adiposo areolar, que seria um tecido superficial. Porém, existem áreas do corpo da sua paciente que não tem apenas tecido superficial, mas contém também tecido profundo. Não são todas as áreas que têm tecido profundo, ok? São apenas algumas áreas. Tem um artigo de Cunha, lá de 2014, que ele prescreve muito bem isso, tá? E ele fala que o quê? Que o tecido areolar, que é o mais superficial, ele é composto de uma fina camada de tecido conjuntivo conectivo. E é formado, sim, por adipócitos bastante volumosos, mas tem bastante vascularização. Só que quando a gente olha para o tecido adiposo profundo, que é o lamelar, ela é profunda e ela é conectada com uma fáscia muscular. E aqui tem um grande segredo do meu método. Eu cobro muito das minhas alunas a liberação miofacial. Para você ter acesso ao tecido adiposo profundo, você precisa trabalhar com a liberação miofacial para que esse congelamento seja homogêneo. Entenda que quando a fáscia ela não está fluida, ela está em aderência. Entenda quando a fáscia ela não está totalmente saudável, ela vai ser um bloqueador de congelamento, impedindo que o congelamento da sua criolipólise alcance as zonas profundas de uma maneira efetiva. Por isso que um dos segredos do nosso recomeçar é a liberação miofacial, porque o tecido adiposo profundo ele está
está conectado a uma fáscia muscular. E essa fáscia precisa estar saudável e fluida. Então, quando a gente começa a entender desses fundamentos, dessa fisiologia, eu falo que é a fisiologia que faz sentido para a prática clínica, você vai criando estratégias para poder potencializar os seus resultados. A liberação miofacial mesmo, dentro da minha metodologia, depois que eu comecei a implantar ela no pré, no pós, no dia da crio, eu tive um crescimento de entrega de resultado gigantesco. Por isso que se tornou um dos nossos segredos, porque eu entendi que o tecido adiposo profundo, ele vem conectado junto com uma fáscia. Ainda nesse artigo fala o quê? Que os adipócitos da região profunda, né, da camada profunda, eles são maiores, eles têm pouca vascularização e eles têm uma quantidade de septos fibrosos maior. Então, esse tecido adiposo profundo, ele é encontrado em abdômen inferior, é encontrado em flanco posterior, na região do culote da paciente, na região dos joelhos também, tá? Essas são as zonas na parte posterior do braço, né, que seria o tríceps. Essas são as regiões onde nesse artigo relata que é possível encontrar tecido adiposo profundo. Tá? Então, o tecido adiposo profundo é encontrado em algumas áreas do corpo da minha paciente. O tecido adiposo superficial é encontrado em todas as áreas corporais da minha paciente. Então, aqui acende para nós o que? Com clareza, que vão ter regiões que eu preciso congelar mais e vão ter regiões que eu vou ter que congelar menos. Aonde eu tenho tecido adiposo apenas superficial, eu sempre vou utilizar menos tempo. E aonde eu tenho tecido adiposo superficial e profundo, eu sempre vou utilizar mais tempo. Então aqui, quando a gente começa a ler os nossos artigos, quando a gente começa a entender sobre ciência, você mesma vai montando estrategicamente a sua aplicação e mergulhando nesse conhecimento que faz tanto sentido para a nossa prática, tá? Vamos continuar então, tá? Então, o nosso tecido adiposo, agora que a gente já sabe que ele não é composto só de célula, que ele tem tecido adiposo marrom, tecido adiposo branco ou tecido adiposo bege, quando ela passa por essa diferenciação. E também, quando a gente entende sobre a distribuição desse tecido adiposo, a gente chega na nossa disfunção estética, que é a gordura localizada. Então, quando a gente vai vender o nosso tratamento, né, para nossa paciente, a gente não vai falar de tecido adiposo para ela, né? Muitas delas não vão entender, mas elas entendem do quê? De gordura localizada, tá? E essa gordura localizada, ela vai estar o quê? Linkada com o biotipo da minha paciente. Então, entenda que a sua paciente pode ter o biotipo ginoide ou o biotipo androide. Biotipo androide, quando ela tem maior aglomeração de tecido adiposo no tronco superior. E o tecido e o tipo ginoide é quando ela tem maior aglomeração de tecido adiposo na parte inferior. Isso já linka para nós o quê? Lembra que eu falei que as regiões que tem gordura profundo é o quê? Infra, flanco posterior, culote, joelho. Então, uma paciente que é ginoide, provavelmente a região de culote, por exemplo, você vai ter que fazer mais tempo. A região de flanco, por exemplo, infra-umbilical, você tem que fazer mais tempo. Então, quando a gente entende aonde está a gordura profunda e qual é o biotipo corporal da minha paciente, fica muito fácil saber quais são as áreas que eu vou congelar mais, tá? Tecido adiposo lamelar e areolar. Tem no interno de coxa também? Clínica de Estética Josi. Josi, não é no interno, é entre as pernas. 2 dedos para baixo da virilha, nós sempre vamos ter ali uma bolsa de tecido adiposo.
apenas naquele local entre as pernas tem gordura profunda. Agora, se você extravasa, Josi, vem para a parte um pouco mais da frente da coxa, ali nós não temos tecido adiposo. Ali é uma região que os capilares são muito sensíveis e você corre um sério risco de hiperinflamação caso você congele um tempo maior do que aquela região precise. Mas no interno de coxa tem sim gordura lamelar, só que é entre as pernas, 2 dedinhos para baixo da virilha, tá? A Guji 60. Quem tem lipedema nas pernas, pode fazer crio no abdômen? Pode, desde que não seja um procedimento altamente inflamatório. A gente sabe que paciente que tem lipedema, ela já é inflamada por si só. Mas eu tenho sim vários casos clínicos onde a gente fez a aplicação no abdômen, não só no abdômen, na perna também, com a nossa técnica, né, de criolipólise para lipedema. Funcionou muito e ficou muito bom. Então, posso congelar paciente com lipedema? Posso, mas eu tenho que ter conhecimento para isso. Eu não posso sair congelando uma paciente de lipedema com a mesma visão estratégica de uma paciente que não tem lipedema. Eu posso sim, só que eu tenho que ter a visão para lipedema. Vou dar um exemplo. Uma paciente que tem lipedema, ela vem para o meu consultório e eu vou trabalhar criolipólise nela. A suplementação dela é diferente das minhas pacientes normais, os procedimentos dela são diferentes também, então eu posso, desde que eu entenda sobre lipedema e como utilizar a criolipólise nesse recurso. Senão a crio não vai te ajudar, pelo contrário, vai piorar. A Cristina, boa noite, entrei agora, e a questão do Gelox, qual a sua opinião? Ai, gente, é difícil eu dar opinião aqui, porque a gente sabe que tem um único professor que trabalha com isso, né? E é difícil dar opinião aqui, porque às vezes pode interpretar de uma maneira errada e falar que eu tô, né, acabando falando mal da técnica de um outro pesquisador, tá? Eu não sou a favor. Eu sou a favor de tecnologia, eu sou a favor de posicionamento. Aplicar Gelox na minha paciente é falar que ela consegue fazer a mesma coisa em casa. Então, eu não sou a favor. Mas não faz a mesma coisa que a crio. Eu acho que não. Eu acho que as nossas tecnologias sustentam a temperatura. O Gelox não sustenta a temperatura. Mas demora para perder a temperatura. Não, eu acho que tem indústrias e tem engenheiros que gastam muito tempo fazendo teste em tecnologia para vender para nós. Se fosse tão fácil assim, nós não teríamos tantas indústrias investindo em ciência para poder trazer tantas tecnologias boas para nós. Eu não acredito nessa visão, não aplico e eu acho que é uma falta de posicionamento, tá? Mas vocês interpretem da maneira que vocês quiserem, porque a gente sabe que existem pessoas que defendem isso, né? Eu não sou a favor. A Ana Lu, desconto do Recomeçar será no dia 19? Não, Ana Lu, nós tivemos um desconto do meu método Recomeçar, tá? No dia 6, que foi o meu aniversário, tá? Esse desconto já acabou, ele foi única e exclusivamente ali pro dia 6, tá bom? Mas dia 19 a gente vai abrir a nossa turma online. Então, as únicas turmas que estão abertas do Recomeçar são turmas presenciais, que é o Recomeçar do Rio de Janeiro, que vai acontecer agora, dia 31 de janeiro e 1º de fevereiro. A turma de Campo Grande, que vai acontecer dia 22 de fevereiro e 23 de fevereiro. E a turma de São Paulo, que é dia 21 e 22 de março, tá? Essas 3 turmas presenciais estão com as inscrições abertas, tá? Só que no dia 19 nós vamos abrir a oportunidade da turma online. Então, nós vamos dar aí vamos abrir algumas vagas, né? Algumas inscrições para nossa turma online, tá? Então, nós não estamos aí com turma aberta online. Se você deseja fazer a nossa formação de criolipólise, a formação completa em criolipólise online, você precisa estar presente na live do dia 19, porque a gente vai abrir as inscrições e são inscrições limitadas, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre mecanismos de ação. Então, a gente sabe que a maioria dos artigos falam o quê? Que a criolipólise tem ação
com apoptose. A gente sabe que a criolipólise promove apoptose, é isso que a gente sabe. Então, o que é essa apoptose? É a morte programada da célula. É um fenômeno fisiológico lento, gradual e progressivo, não vai entregar o resultado na hora, pelo contrário, tem algumas fases fisiológicas que a gente precisa respeitar, e dentro dessas fases fisiológicas que o resultado vai começar a ser construído. Toda vez que você aplica uma criolipólise numa paciente, dependendo do formato, tá? Então, dentro do nosso método Recomeçar, a gente sabe que o formato de aplicação crioharmonização vai acontecer exatamente isso que eu vou falar agora, tá? Então, toda vez que eu aplico uma criolipólise na minha paciente, seja crioharmonização, seja criomodelagem, eu sei que os primeiros 15 dias a minha paciente vai passar por um período inflamatório. E essa inflamação pode trazer alguns efeitos adversos esperados. Não são intercorrências, são efeitos adversos esperados. De 48 horas a 15 dias, a minha paciente pode vir a sentir dormência, pode vir a sentir inchaço, minha paciente pode vir a sentir também parestesia, né? Ela pode vir a sentir intestino preso, eu já tive várias pacientes com esse sintoma. Ela pode vir a sentir dor ao tocar. Tudo isso são sintomas do quê? De um processo inflamatório generalizado. Você congelou várias células de gordura e esse corpo está combatendo a lesão que você causou com a criolipólise, certo? Então, de 48 horas até 15 dias, nós temos o pico do processo inflamatório. E esse pico de processo inflamatório pode sim aparecer alguns sintomas. De 15 dias a 30 dias ainda é processo inflamatório, porém esse processo inflamatório entra em declínio. Então esses sintomas começam a desaparecer e essa inflamação começa a cessar. E aí a gente vem para a próxima fase, né, fisiológica que acontece na minha paciente depois da aplicação de crio. Então, a primeira fase é uma fase inflamatória. Entendendo que é inflamação, você aplicaria recursos eletroterápicos nessa fase? Você faria uma radiofrequência, uma criofrequência? Bom, isso é de se pensar. Alguns professores defendem isso, eu sou conservadora e os resultados que eu utilizo são todos respeitando as fases fisiológicas. Então, nos primeiros 15 dias, eu não faço nada que vai ou potencializar o processo inflamatório ou diminuir o processo inflamatório, porque eu tenho duas opções, né? Eu posso fazer uma tecnologia e aumentar a inflamação que já existe, ou eu posso fazer uma tecnologia e paralisar a inflamação que é tão importante para mim, que vai ser a inflamação que vai me ajudar na diminuição ali do tecido adiposo. Então, eu, Fran, sou conservadora. Depois que eu aplico a criolipólise, os primeiros 15 dias eu não aplico nada. Eu não aplico nada. As orientações são para minha paciente fazer em casa. Em casa ela tem N orientações. Tem os meus cardápios, os meus suplementos, os meus exercícios, a minha cinta, tem as minhas biomodulações, né? Então, dentro dos primeiros 15 dias em cabine, nada. A partir de 15 dias eu entro sim com alguma conduta, mas não é inflamatória. Eu começo a entrar com as minhas condutas de reabilitação. Então, eu, Fran, respeito muito as fases fisiológicas. Nos meus primeiros 30 dias, eu não potencializo com nenhuma tecnologia inflamatória, tá? A Essenciale Beauty Clínica. Se inflamamos, temos que regenerar, certo? Então não faz sentido, né, Fran? Exatamente. Se a gente inflamou, e assim também, né, Essenciale, a gente tem aquela visão do quê? O processo inflamatório, algumas pessoas olham para ele como se ele fosse o inimigo. E na verdade ele não é. Na verdade o processo inflamatório é o que vai nos ajudar a alcançar o resultado. O que nós não podemos fazer é potencializar ou prejudicar ele. Por isso que a gente deixa ele acontecer da maneira que ele quiser, da maneira que eu estimulei. Porque se eu potencializar esse processo inflamatório, eu corro o risco de uma hiperinflamação. E se eu paralisar o processo inflamatório, eu corro o risco de falta de entrega de resultado. Então, nos primeiros 15 dias, eu não faço nada.
A partir de 15 dias eu posso sim entrar com condutas de reabilitação, mas ainda tecnologias não. A partir de 30 dias começa a próxima fase fisiológica, que é uma fase que eu costumo falar que é a fase da perca, que é onde todo o sistema de defesa do nosso corpo começa a combater essa célula que foi lesionada. Então, os fagócitos, né, vai acontecer a fagocitose, né, vai acontecer a desfragmentação dessa célula que está passando por esse processo de apoptose. E é aí, nesse momento, que a gente começa a entender a entrega de resultado. Então, se a sua paciente teve entrega de resultado ali com 15 dias, Fran, eu fiz uma crio, mas com 15 dias já deu resultado, com 30 já deu resultado. É apoptose? Não, é ativação da termogênese. Aí é um outro fenômeno. Processo de apoptose, a entrega de resultado do fenômeno de apoptose, ele só começa a aparecer depois de 30 dias. Então, eu posso ter resultado com a crio antes de 30? Pode, mas não é apoptose. Aí a gente tem que ser bem sincero e entender que existe outro fenômeno que a criolipólise causa na minha paciente. E esse fenômeno é chamado de ativação da termogênese. Ela também contribui para a diminuição do tecido adiposo, só que ela entrega resultados um pouco mais rápidos, porque é através do frio que o corpo vai queimar reservas de gordura para poder equilibrar a temperatura. Então, os primeiros 30 dias não é apoptose, sim ativação da termogênese. A partir de 30, eu começo a colher os resultados, né, começo a colher os resultados da minha apoptose, do processo apoptótico. Então, de 30 até 60 dias, que eu chamo de segunda fase, né, fisiológica da aplicação da crio, então de 30 até 60 dias vai acontecer muito essa diminuição do tecido adiposo. Então, nós, como profissionais da estética, eu posso entrar com recursos lipolíticos para potencializar essa fase? Agora sim. Agora sim, porque o processo inflamatório já cessou. Então, quando eu entro com uma conduta lipolítica, eu posso atingir células que não foram atingidas com a criolipólise. E aí eu posso ter uma melhor entrega de resultado, tá? E aí, quando a gente chega de 60 até 90 dias, é a fase da cicatrização. E é onde a gente vai perceber a melhora na qualidade de tecido. Tá? Então, essa melhora na qualidade de tecido, ela só acontece no final do tratamento. Ela não acontece no começo do tratamento. Ela começa de 60 a 90 dias. É onde os septos eles vão ter um engrossamento e a gente vai ver uma melhora na qualidade do tecido, tá? Vamos lá, então, vamos continuar, não vou nem discutir aqui. Então, na literatura, vocês vão encontrar alguns estudos que mostram para vocês, falando de apoptose, falando de ativação da termogênese, falando também ali do choque térmico, né, das proteínas do choque térmico, que causam também a melhora na qualidade do tecido, tá? Mas o que a gente precisa entender é essa diferenciação nas fases depois do congelamento. Então, de 48 horas a 15 dias, processo inflamatório em alta, o pico do processo inflamatório. De 15 a 30 dias, a gente também vai ter ali processo inflamatório mais em declínio. De 30 a 60, acontece essa desfragmentação celular. E de 60 a 90, acontece essa parte de enrijecimento de tecido, endurecimento, né, o aumento dos septos. A Ana Lu Soares, pode fazer drenagem linfática após uma semana de crio? Pode sim, Ana Lu. Drenagem é uma terapia de reabilitação. Você vai estar apenas devolvendo a função no tecido adiposo, no tecido linfático da sua paciente. Você só vai estar contribuindo para o funcionamento do corpo corporal, tá? Então, depois de uma semana, você pode sim aplicar drenagem linfática. Ótimo.
ótimo. Só que não é só a apoptose que faz. Então, hoje a gente já encontra, principalmente tem um artigo de Stevens de 2022 que fala o quê? Da criolipólise ser ampla, né? O conhecimento dela é muito ampla para gordura localizada, mas que agora ficou também muito evidente e significativo a melhora da flacidez tissular com a crio. E aí nesse estudo, né, que Stevens publicou em 2022, fala o quê? Fala da evolução lenta, gradual e progressiva, não só na diminuição de gordura, mas na lenta e gradual e progressiva nos genes que são colágeno, tá? Então a gente vai ver essa evolução lenta, gradual e progressiva para o aumento dessas fibras de colágeno, o que torna aí esse tecido muito mais engrossado, tá? Então eu tenho vários casos clínicos de pacientes que são pacientes bariátricas. Eu fiz parceria com um médico aqui na nossa cidade e ele indica muitas pacientes que não querem passar por cirurgia plástica, indicam elas para o nosso tratamento Recomeçar. E aí nós tratamos essas pacientes com a criolipólise para que sim, a gente consiga ter uma melhora na qualidade dérmica dela. Entendendo que para a flacidez, o que a gente observa em prática clínica é que congelar uma paciente com flacidez, eu necessito usar uma temperatura mais negativa e utilizar um tempo maior. Então acaba que é uma criolipólise mais demorada, acaba que é uma criolipólise muito mais detalhista, onde a gente precisa congelar um número de áreas maior, tá? E aí dentro desse processo a gente vai conseguir ter um engrossamento aí desse tecido. Então nós temos sim validação de criolipólise já para qualidade de tecido, para flacidez. E também nós temos a criolipólise para ativação da termogênese. Ontem, quem esteve comigo na nossa live, eu falei da criolipólise para o emagrecimento e eu repito para vocês, tem um artigo da LOAP, quero que vocês leiam esse artigo dessa pesquisadora e ela descreve aí a criolipólise como ativação sistêmica, utilizando a criolipólise para ativação do fenômeno da termogênese, contribuindo aí para o emagrecimento. Nesse estudo, ela comprova o quê? Que todos os pacientes, né, que receberam a modalidade de aplicação dela em série e de maneira múltipla, tiveram sim uma diferenciação no IMC, nos exames de bioimpedância, no peso, né, e isso ajudou no emagrecimento das pacientes, tá? A Rita, você indica criomóvel somente para flacidez? Rita, eu indico para flacidez sim, porque a criolipólise no formato dinâmico, ela é para qualidade de tecido, tá? Só que quando uma paciente ela tem uma flacidez generalizada, só a criolipólise dinâmica é muito pouco. A sua visão tem que ser, trabalho ali com raciocínio clínico de crioestática, né? Faço a crioharmonização e no meu pós-crio eu trabalho com a modalidade dinâmica para estar continuando estimulando esse tecido superficial. Então, se minha paciente, vou dar um exemplo, se for um interno de coxa, por exemplo, eu trabalho só com criodinâmica. Se for uma mama com flacidez, eu trabalho só com criodinâmica. Agora, se é um abdômen que tem uma flacidez muito generalizada, eu trabalho com a crioharmonização e depois no pós da crioharmonização, eu trabalho com a criodinâmica, tá? Oi, Claudinha, tudo bem, meu amor? Deus abençoe, que bom que você tá aqui. Ótimo. Deu para entender, então, um pouco fisiologicamente, de uma maneira muito resumida, igual eu falei para vocês. A gente falar de fisiologia demora muito, por isso que dentro do curso, o primeiro dia, a gente fala só sobre isso, sobre a estrutura de tratamento, sobre a fisiologia de como a gente vai aplicar, né? Então eu tô tentando trazer de uma maneira resumida para vocês entenderem um pouquinho dessa base fisiológica e uma base que a gente utiliza em prática, né? O que adianta eu vir aqui ficar falando de fórmula química para vocês, sendo que vai bugar a sua cabeça e você nem vai saber usar fisiologicamente? É necessário entender sobre isso? É, mas primeiro você tem que entender da fisiologia que modifica a sua prática clínica, tá?
Então, nós temos a modalidade de criolipólise para gordura, causando apoptose. Nós temos a modalidade da criolipólise para o emagrecimento, que ativa a termogênese. E nós temos a modalidade de criolipólise para flacidez, que ativa as proteínas do choque térmico a nível superficial, certo? E agora, como que eu aplico? Então, se eu tenho 3 modalidades, então eu tenho 3 formas de aplicação. A crio para gordura localizada é de um jeito, a crio para flacidez é de outro jeito, a crio para o emagrecimento é de outro jeito. Então aqui eu abro a visão de vocês que o quê? Você nunca vai utilizar a sua criolipólise de uma única maneira. Você tem 3 formas para utilizar a sua criolipólise. E cada forma dessa é um tempo, é uma temperatura e é um jeito de aplicar. Talvez você saiba trabalhar só a crio modelagem, a crio para gordura localizada, a crio para apoptose. Então eu quero te dizer que você está deixando dinheiro na mesa porque você não sabe aplicar a crio para o emagrecimento e nem a crio para flacidez. Ou você sabe fazer a crio só para flacidez, só a móvel, só a dinâmica. Tá deixando dinheiro na mesa porque não tá sabendo aplicar a crio para apoptose, que seria para harmonização, e a crio para o emagrecimento. Então, quando a gente entende dessa fisiologia, eu quero que vocês entendam que existe 3 formas de aplicar, de acordo com os estímulos fisiológicos que a crio causa na minha paciente, tá? Pode ir perguntando, tá, meninas? Que eu vou respondendo todas vocês. Oi, Jaque, tudo bem, meu amor? Jaqueline Assis, Deus abençoe. Bora fazer crio aí, Jaque. Bora escrever uma nova história em 2025. A Rita, fazendo a crio para flacidez, seria indicado usar corrente junto? Rita, nós temos um protocolo dentro do Recomeçar, que é o nosso curso, que se chama, acho que é Flacion. O que você precisa entender? Corrente, ela trabalha músculo, então você estaria trabalhando uma flacidez muscular. A sua criodinâmica, que seria a crio móvel, ela trabalha flacidez. Eu posso combinar as duas da mesma sessão? Pode. Uma você vai estar trabalhando tecido e a outra você vai estar trabalhando músculo. Então pode sim combinar. Agora, a criolipólise estática, que é a parada, a gente combina ela com corrente sim. Então, na máquina do Polaris Flax, por exemplo, que é a máquina da Embramed, né? Ela já vem com correntes em conjunto. Só que as correntes que a gente utiliza para flacidez é a microcorrente, porque ela potencializa ali o processo, o potencial de congelamento e contribui também para essa firmeza de tecido, tá? Agora, quando a gente utiliza corrente para o emagrecimento, aí a gente já não usa micro, a gente utiliza corrente alce. Então, é possível usar corrente junto? É. A gente precisa entender qual é o tipo de corrente que você vai utilizar, para qual disfunção estética. Então, para flacidez, por exemplo, se você for utilizar a sua máquina, se a sua máquina for Polaris Flax, tá? Então, se a sua máquina for Polaris Flax, você vai utilizar microcorrente na mesma ponteira para fazer a placa móvel, tá? Agora, se não, Fran, eu quero trabalhar a flacidez muscular, eu posso fazer primeiro a criodinâmica e depois finalizar com as minhas correntes, tá? E se eu quiser usar junto com a crio, eu preciso escolher a corrente certa, tá? Arielle, tem curso para ser... teu curso pode ser para alguém iniciante? Ari, eu tenho várias meninas que acabaram de se formar na faculdade, nunca nem relaram na crio, fazem o meu curso e começam a desenvolver. Trabalhar com crio, Ari, é extremamente difícil, eu não vou mentir para vocês, sabe?
Trabalhar com crio é difícil, e quando eu falo para vocês, quanto mais a gente estuda, melhor a gente fica, é porque realmente a criolipólise exige isso da gente, tá? Então, Ari, você vai começar pelo meu curso, mas pode ter certeza que o meu não vai ser o único. Você vai fazer N cursos. Eu mesmo tenho 17 cursos de criolipólise. E ainda assim, tô indo pra Itália esse ano, que eu quero fazer o meu 18, o meu 18º curso de criolipólise lá. Então, é para iniciante? É, porque você vai aprender a base também da criolipólise e o meu método de aplicação. Mas, com certeza, você vai fazer outros depois, tá? A Lu, a crio de papada e pescoço com flacidez e gordura, é melhor o modo dinâmico ou estático? Lu, se a sua paciente tem tecido adiposo e flacidez, você pode fazer os dois. Então, você pode vir congelar estaticamente, tá? Fazer o processo estático, aguardar 15 dias e depois começar o pós-crio com a criodinâmica, tá? Esse seria o melhor caminho, porque além de tecido adiposo, a sua paciente também tem flacidez, tá? O curso é bem direcionado para aprender bem as correntes do Polaris Plax. Juliana, a máquina que eu utilizo é a máquina da Embramed, que é a criolipólise de sucção, que é o Polaris, e a criolipólise do Polaris de placa, que é o Polaris Plax, tá? Então, as minhas máquinas são Embramed. E dentro do programa Recomeçar, que é o meu curso, então o meu curso se chama Curso Recomeçar, tá? Dentro do meu curso, eu ensino você trabalhar com a criolipólise a criodinâmica, que é placa em movimento mais microcorrente. Eu ensino você a trabalhar a criolipólise para o emagrecimento, que é placa estática mais corrente alce, tá? E eu ensino você a trabalhar com a criolipólise nos pontos de ancoragem, na nossa visão de crioharmonização, que é as placas mais corrente no local da ponteira. Então, eu ensino sim, dentro do meu curso, utilizar Polaris Plax e correntes. Talvez não todas as funções, porque o Polaris Plax ele tem muitas funções com correntes, mas dentro da minha metodologia nós utilizamos crio com corrente, quase que a todo momento. Então, dificilmente a gente aplica ali uma criolipólise sem corrente. Então, criodinâmica é com corrente, a crio de emagrecimento é com corrente, a crio nos pontos de ancoragem é com corrente, tá? Então, se você tem a máquina da criolipólise do Plax, né, com certeza meu curso vai te ajudar demais, tá bom? Meus amores, mais perguntas? Trouxe os fundamentos bases hoje para vocês, hein? Trouxe os fundamentos aí que faz sentido mesmo, fundamentos que para você entender um pouco dessa visão fisiológica e de prática clínica. Falamos de tecido adiposo, falamos de efeitos fisiológicos, falamos de processo inflamatório, processo de perca. Deu para dar uma clareada aí? Deixa eu deixar uma dica para vocês. Agora que você entende do processo fisiológico da crio, senta com calma e estrutura o seu tratamento. Estrutura o seu tratamento, o que você vai fazer antes da crio, o que você vai fazer depois. Estrutura o seu tratamento respeitando as fases fisiológicas, quando que eu entro com isso, quando eu entro com tal recurso. Senta um pouquinho e estrutura ele, você vai ver como vai potencializar os seus resultados. E se você não trabalha com crio ainda, vem fazer meu curso que você já leva a metodologia toda estruturada. Você nem vai precisar estruturar, porque eu já estruturei para você. Foi, Ju, foi sensacional a live hoje, trouxe bastante conhecimento científico para vocês. A Espaço Tayane Araújo. A máquina do Crioderms é boa? Bom, de novo, vocês me colocando em saia justa, né? Eu utilizo a máquina da Embramed, tá? Diferença, uma é resfriada a água e outra é resfriada a ar. Ah, Fran, mas o que muda nisso? A resfriada a água não troca a temperatura com o ambiente da sala, ela só precisa do reservatório de água para ela poder gelar.
E aí, essa máquina ela é mais potente também e a temperatura dela é mais estabilizada. Uma criolipólise a ar precisa de uma sala muito gelada, porque se a sala estiver quente, ela troca a temperatura com o ambiente, aí não congela. Ela também precisa, né, que a paciente não esteja muito coberta, porque se a paciente estiver muito quente, ela também troca a temperatura ali com a paciente. E ela não é uma máquina que estabiliza perfeitamente a temperatura. Então, essas são as diferenças, tá? Que aí você tem que colocar na balança. Criolipólise resfriada a ar, criolipólise resfriada a água. Qual será que seria melhor? Tudo vai depender agora da visão que você quer entregar. Eu já trabalhei com máquinas resfriadas a ar. Hoje, com a minha máquina resfriada a água, eu otimizei o meu tempo, tá? Qual o modelo da sua máquina? Viviane, eu tenho os dois modelos de máquina da Embramed. Eu tenho a crio de sucção e eu tenho a crio de placa. Ambas chamam Polaris, só que a crio de sucção chama só Polaris. A crio de placa é Polaris Plax, tá? Essas são as máquinas que eu trabalho. Depois da criodinâmica, pode fazer eletroterapia? Pode, depende de qual eletroterapia que você quer fazer. Eu não acho muito viável, tem que tomar cuidado só em qual eletroterapia você vai escolher, tá? Polaris Plax é a única que chega a menos 11 graus de temperatura e tem eletroterapia junto. Lu, eu não sei se isso foi uma pergunta, né? Mas o Polaris Plax é uma máquina que chega a menos 11 graus. É uma máquina que os manípulos são independentes. O que é isso? Você pode calibrar cada manípulo do jeito que você quiser. Então, eu quero fazer criodinâmica, vou lá e calibro menos 11. Mas eu quero usar essa daqui lá no abdômen, lá não dá para eu colocar menos 11, eu vou e calibro menos 5. Mas eu vou usar minha outra placa na face, quero usar menos 8. Então, os manípulos do Polaris Plax, ele é independente. Cada manípulo pode ser calibrado da maneira que você quiser e é a única máquina do mercado que faz isso. Além de ser resfriada a água, além de ser extremamente potente, o tempo de troca dela é muito pequeno. O que é o tempo de troca? Quando você liga a sua máquina, ela demora alguns minutos para poder entregar a temperatura ali na ponteira. Tem máquinas que demoram 5, tem máquinas que demoram 7 minutos para entregar a temperatura na placa ou na sucção e estabilizar. O Polaris Plax demora de 2 a 3 minutos para entregar a temperatura fidedigna, né? A temperatura estabilizada ali na placa e também na sucção. Ela é resfriada a água, temperatura estável, o reservatório de água dela é bem grande, então a gente não tem essa coisa de ficar trocando de água. Ela é extremamente potente e ela tem as correntes que dá pra gente combinar. Então aí a gente vai utilizando, né? Corrente alce para emagrecimento, microcorrente para flacidez, microcorrente para os pontos de ancoragem. A gente vai adaptando aí as correntes para poder potencializar para nós. Eu gosto muito, sou eternamente apaixonada pelo Polaris Plax e não troco a minha máquina por nada, tá? Mais alguma dúvida, meus amores? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar aí dentro da sua realidade de crio? Estou aqui para te responder, hein? Estou aqui para poder te ajudar. Não, Luana, nossa live não fica gravada. Nossa live não fica gravada. Enquanto vocês mandam aqui mais alguma pergunta, não deixem de se inscrever no nosso curso gratuito que começa dia 19, tá? Digita aqui, ó, segredos, para você receber o acesso para nossa comunidade. Dia 19, do dia 19 ao dia 26, eu vou ter live com vocês todos os dias, para que a gente possa todos os dias estudar um pouquinho de crio. Vai ter live com prática clínica, onde eu vou mostrar ao vivo para vocês um pouquinho de aplicação. Eu vou trazer para vocês também um pouquinho de parâmetro, um pouquinho de protocolos, tá? Então começa dia 19, não perca.
um curso online gratuito, onde eu vou agregar valor nas suas aplicações de criolipólise, tá? E se você é da região do Rio de Janeiro, também não perca, né? A nossa primeira turma do ano vai acontecer no Rio, dia 31 de janeiro e 1º de fevereiro. Vai ser a primeira turma do curso Recomeçar, da nossa formação de criolipólise, e vai estar muito linda. Vai ser muito top essa turma, viu? Tô levando vários mimos, vários brindes, e se você é da região do Rio de Janeiro, ou se você deseja voar até Rio de Janeiro, eu vou estar lá e você vai ser muito bem recebida. Para você fazer a inscrição, é só digitar RJ para que você receba aí o link de acesso à nossa página de vendas do Rio e você fazer parte do meu time de habilitadas, você fazer parte da nossa família do Recomeçar, a família que mais cresce no mercado da estética, um monte de mulher bem-sucedida, que entrega resultado, mulheres que estão vivendo seus propósitos. Eu quero vocês comigo em 2025, fazendo crio de qualidade, tá? Cuando haces el segundo grupo de capacitación hay posibilidad del español para los extranjeros. Ay, mi español no es muy bueno. Estoy haciendo algunas capacitaciones también. Tengo una maestra que es una maestra de español, mas creo que no tengo muy habilidad en mi idioma, entonces no tengo el curso en español, pero tengo mi curso, algunos subtítulos en español. Entonces, si tú deseas realizar mi formación, mi capacitación de criolipólise, tú puedes sí realizar tu inscripción y asistir mi capacitación con subtítulos en español. Meus amores, então é isso, tá? Deus abençoe cada uma de vocês. Eu vejo vocês domingo, 10 horas da manhã. Aulão de criolipólise. Depois eu conto pra vocês qual que vai ser o tema. Mas vai ser tema de crio, tá? Domingo, 10 horas da manhã, aulão de criolipólise. Não perca, todo domingo a gente tá fazendo live, já tá virando tradição já, né? Domingo, aulão de crio, domingo, aulão de crio. E domingo eu espero vocês de novo, tá? Domingo, às 10 da manhã, aulão de crio. Vem comigo pra gente continuar estudando junto sobre esse recurso que eu tanto amo, tá? Beijo, boa noite, até nossa próxima aula.